Boa noite para você que já está aqui nas redes sociais da Paulinas Brasil e também nas redes sociais da Paulus. Nós estamos aí com 62 cidades acompanhando diretamente, mas você pode compartilhar esse link com seus amigos, com a sua paróquia, as pastorais, porque nesta noite nós vamos abordar um grande tema para a igreja no Brasil, um grande evento que vai acontecer em novembro de 2022. O 18º Congresso Eucarístico Nacional, que tem como tema Pão em Todas as Mesas. Eu já quero dar as boas-vindas aqui para as pessoas que já estão nos acompanhando, o Anderson Luna, a Tânia São Gonçalo, do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, seja bem-vinda. Já pode retransmitir aí para os seus colegas, para a Arquidiocese de Niterói, né, que é a sua arquidiocese, para convidar as pessoas para participar deste momento. A Zilda Maria, que é lá da paróquia São José de Casa Caiada, Olinda, Pernambuco. A Luciana Falcão, meu grande abraço, e ela disse que ela está muito feliz aqui, participando. A Maria Luzinânia Arantes Moura, que é lá de Cajueiro Seco, né, da paróquia Nossa Senhora do Carmo, Jaboatão de Guararapes. A Adriana, em sintonia, aguardando. A Paula Holder, que é de uma paróquia de Olinda. É bom colocar a paróquia, o nome da cidade, para a gente ir falando com vocês aqui. A Paula Souza, a Rosinha Fernandes, e olha, tanta gente aí. A de Curuçá, olha assim, o Epitácio Feitosa, que é de Curuçá, Arquidiocese de Belém. A Comissão de Animação Bíblica, né, olha, já deu até o comentário aqui, que depois nós vamos comentar isso com o Dom Fernando, que foi a missa de relançamento do Congresso, que nos deu noção de beleza do que será esse grande encontro religioso em Recife. Sejamos unidos na oração com a nossa igreja, a Deus do Sobral. A Adriana, olha aí, a Luciana, de novo aqui, saudades. A Kátia Sirlene, da paróquia de Santa Maria, Mãe de Deus, de Castanhal, no Pará. Então, nós temos gente aí, olha, chegando, tem gente lá de Manaus também, em outros canais. Então, uma grande alegria. Essa é também uma parceria que a editora Paulus e a editora Paulinas estão fazendo com a Arquidiocese de Olinda e Recife, para a gente levar até as nossas bases o tema do Congresso, o estudo do texto base e também a participação no Congresso Eucarístico Nacional. E para isso, eu vou montar aqui uma sala de pessoas que vão conversar com vocês. E vocês que estão aí nos assistindo, pode mandar as perguntas, os questionamentos, porque, em primeiro lugar, nós vamos saudar Dom Fernando Saborido, arcebispo de Olinda e Recife. Boa noite, Dom Fernando, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Muito boa noite, irmã Ivonete, é uma alegria também para mim participar dessa live, e é de nosso interesse, realmente, que cada vez mais o Brasil tome conhecimento da beleza do Congresso e participe com intensidade. E agora essa live é uma oportunidade maravilhosa para a gente falar um pouquinho mais, né, do Congresso. Uhum. E olha, Dom Fernando, eu estou vendo aqui as pessoas que estão entrando, tanto aqui no YouTube da Paulinas Brasil, como no YouTube da Paulus, aí de norte a sul. Então, nós vamos ter esse momento, Dom Fernando, para a gente explicitar o que vai ser, como as pessoas podem participar. Mas eu vou chamar os outros, depois eu quero fazer uma pergunta específica para o senhor. Vou chamar o nosso querido Dom Genival, bispo emérito de Palmares, né? Mas que está morando agora em Maceió, diz que tem muito trabalho, porque já que é emérito, né, Dom Genival? Boa noite. Boa noite, irmã Ivonete, companheiros aqui de live, e vocês, irmãos, irmãs, amigos e amigas deste Brasil e deste mundo. Graças a esse prodigioso caminho de nós chegarmos às pessoas. Alegra-me estar com vocês nesta noite. Olha aí, nós já estamos com uma sala, Dom Fernando e Dom Genivaldo, com mais de 100 pessoas nos assistindo.
Então, mais uma vez, eu falo para você que está assistindo nas redes sociais da Paula e da Paulinas, compartilhe isso aí com os amigos de sua paróquia, com os padres, os bispos e toda a gente pastoral, para a gente poder fazer com que esse chegue a muitas pessoas. Vou chamar o Monsenhor Albérico, né, que está aí na parte executiva de frente, mexendo todos os pauzinhos, né, Monsenhor? Boa noite. Monsenhor Albérico, está me ouvindo? Boa noite, irmã Ivonete. Boa noite a todos os... Estou ouvindo, sim. Ótimo. Então, seja bem-vindo. Boa noite, irmã Ivonete. Boa noite, amigos e amigas que nos acompanham. Muito obrigado pela oportunidade. E estamos juntos para convidar o Brasil inteiro para Recife no próximo ano. Se fará o altar da Eucaristia, celebrando o 18º Congresso Eucarístico Nacional. Então, seja bem-vindo, Monsenhor. Olha, tem muita gente aí chegando, dando um alô para nós. A Maria Batista, que é aqui da Diocese de Santo André, ela diz assim, boa noite, Paulina está sempre presente, meu abraço. Então, olha, Maria, passa aí para a Diocese toda para começar a ouvir essa live, ou se não, compartilhe o link. Irmã Paula, boa noite. Boa noite, irmã Ivonete, boa noite, Dom Fernando, Dom Genival, Monsenhor Albérico, boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Sempre bom estar aqui juntos, né, para podermos falar sobre o Congresso Eucarístico Nacional. Então, a irmã Paula é da Congregação das Irmãs Discípulas do Divino Mestre, né, e também a congregação, né, responsável pela concepção, né, artística da logomarca, depois vai estar falando conosco. E é da família Paulina, né, irmã Paula. Então, nós temos aí Paulos, Paulinas e discípulas diretamente, viu, Dom Fernando? Nesse congresso, né, e de fato é importante isso, porque a nossa espiritualidade parte da Eucaristia. Isso é uma grande alegria. Então, nós vamos começar o nosso bate-papo. Vamos fazer o seguinte, a gente compartilha, eu dou a palavra de 5 a 10 minutos para vocês colocarem, pode ser que eu interaja no meio, mas para falar um pouquinho sobre o congresso em si, a questão da logomarca, o texto base e a programação do congresso. Então, em primeiro lugar, quero começar aí com o Dom Fernando, né, Dom Fernando, como é que foi o relançamento do congresso, né? A gente estava, assim, todo animado para acontecer em 2020, né, e aí teve uma paradinha, né, porque passou uma coisa por meio de nós e agora estamos relançando. Pois é, irmã Ivonete. Primeiramente, eu gostaria de saudar os outros amigos e irmãos, né, que estão participando da live, Dom Genival, Monsenhor Albérico, irmã Paula, né, dizer da nossa alegria de estar com vocês, falando para todo o Brasil, aí representado, muita gente nos acompanhando, isso é um motivo realmente de muita alegria. Então, um congresso eucarístico é algo assim muito grande. Eu já tive a oportunidade de participar de alguns deles, em Florianópolis, em Brasília, em Belém do Pará. Foi o último congresso que aconteceu. E agora, mais uma vez, aqui em Recife, como já foi dito aqui mais de uma vez, né, é a segunda vez que Recife tem a graça de sediar um congresso eucarístico. O primeiro foi em 1939, o segundo agora, o 18º, enquanto que o primeiro foi o terceiro congresso eucarístico, agora teremos o 18º. E o congresso é importante porque a gente vai falar sobre aquilo que é realmente fundamental. A Eucaristia é o coração da igreja, como nós costumamos escutar. E um congresso eucarístico nos dá a oportunidade de externar a nossa fé, o nosso amor, né, pelo pão da vida, pela Eucaristia, esse pão que nos é dado, né, como alimento. Nós, durante o ano litúrgico, temos a oportunidade, a cada ano, 2 vezes, pelo menos, de falar um pouquinho mais sobre a Eucaristia e viver essa experiência.
que é exatamente na Quinta-feira Santa, quando nós celebramos a instituição da Eucaristia e do sacerdócio ministerial, e também em Corpus Christi. Em Corpus Christi acontece algo semelhante àquilo que vai acontecer no Congresso. O Corpus Christi, a gente faz uma manifestação pública, externa, né, para todos, a nossa fé na Eucaristia, fazendo a procissão com o Santíssimo Sacramento, como no Congresso também acontece normalmente, né, e em tantos outros momentos. O Papa João Paulo II era conhecido como o Papa da Eucaristia, né, o Papa de Nossa Senhora, né, e a sua última encíclica foi exatamente sobre a Eucaristia, Ecclesia de Eucaristia. Então, essa encíclica foi apresentada para a comunidade em 2003. Né? E o Papa, então, já na introdução, né, do documento, que é este aqui, né, que está aqui nas minhas mãos, a Ecclesia de Eucaristia, ele diz o seguinte: a Igreja vive da Eucaristia. Esta verdade não exprime apenas uma experiência diária de fé, mas contém, em síntese, o próprio núcleo do mistério da Igreja. Então, a primeira frase do Papa, nesta encíclica, que de fato acentua essa grandeza, essa importância deste grande dom, deste grande presente, né, que Jesus nos deixou. E lá no capítulo 2, que tem por tema culto eucarístico, a Eucaristia edifica a Igreja, melhor dizendo, o Papa diz o seguinte: o culto prestado à Eucaristia fora da missa é de um valor inestimável na vida da Igreja e está ligado intimamente com a celebração do sacrifício eucarístico. Portanto, não basta celebrar a Eucaristia em comunidade, claro que isso é importante, é muito bom. Todos nós sabemos que, inicialmente, a conservação da Eucaristia aconteceu por conta da necessidade de levar o pão eucarístico para as pessoas que não tinham possibilidade de frequentar a igreja, de ir à missa. Então, a igreja começou então a pensar em conservar a Eucaristia para levar a comunhão para os doentes. E depois essa devoção à Eucaristia foi crescendo ao ponto que hoje nós temos a conservação no sacrário, as pessoas vão lá, então, fazer adoração, e nós conduzimos, né, o pão da vida para a adoração de todos os fiéis. E é, sem dúvida nenhuma, uma demonstração de fé, né, que vem crescendo a cada dia. A Eucaristia já tem sido motivo de santificação para muitas pessoas que têm uma devoção muito bela, muito grande, né, ao pão da vida. E, então, esse crescimento, né, vem acontecendo através de congressos, que é uma expressão de louvor, de amor, né, para com a Eucaristia. Nós temos congressos eucarísticos internacionais, temos congressos eucarísticos nacionais, como será agora o nosso, já pela 18ª vez. Temos congressos eucarísticos diocesanos e até paroquiais, mas que são várias formas, né, da comunidade cristã se manifestar através da Eucaristia, procurando, de fato, levar as pessoas a crescer no amor à Eucaristia. No Catecismo da Igreja, quando se fala dos sacramentos, especialmente da Eucaristia, está dito lá que a Eucaristia é fonte e cume de toda a vida cristã. Então, isso aí é fundamental, né, para nós entendermos que, de fato, a Eucaristia é essencial, é fonte e cume de toda a vida cristã. Nós não poderíamos viver sem esse alimento indispensável, assim como o nosso corpo precisa de alimento, também o nosso espírito é alimentado, né, pelo pão da vida. E também lá no Catecismo da Igreja Católica, mais adiante, vai dizer que na Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é,
o próprio Cristo, nossa Páscoa. Então, é o que nós celebramos a cada ano, por ocasião do Tríduo Pascal, né, que começa com a Quinta-feira Santa, quando nós celebramos a instituição da Eucaristia, mas essa celebração está muito vinculada àquilo que nós celebramos na Vigília Pascal e no dia da Páscoa, no tempo pascal, né, que é exatamente o Cristo vivo, o Cristo que ressuscita, o Cristo presente no meio de nós. Então, o Evangelho de São João faz chama atenção a algo assim muito importante, enquanto que os evangelistas sinóticos falam sobre a instituição da Eucaristia, e também São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, mas São João, ele fala sobre o lava-pés, para mostrar a dimensão da Eucaristia na linha do serviço, da partilha, da igualdade que deve haver entre todos. O pão da Eucaristia deve nos levar exatamente a isso. E Jesus procura, então, de uma maneira assim, muito bela, muito eloquente, né, se cingir com a toalha, lavar os pés dos discípulos e dizer uma frase que é fundamental. Da mesma forma como eu, que sou mestre e senhor, lavei os vossos pés, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. De modo que não tem sentido a gente celebrar a Eucaristia simplesmente sem essa dimensão, né, social, humanitária, fraterna. E foi exatamente pensando nisso, né, que nós escolhemos como tema do Congresso Pão em Todas as Mesas. Essa ideia, inclusive, foi inspirada naquela música de Zé Vicente, né, Pão em Todas as Mesas. E nós, então, usamos essa frase, esse refrão, né, para, de fato, motivar o povo de Deus a ter uma dimensão eucarística nessa linha da fraternidade, do compromisso com o outro, do compromisso com o pobre. Então, é assim que nós entendemos, de fato, a Eucaristia. Então, no primeiro congresso que nós sediamos aqui em Recife, que foi o terceiro nacional, nós tivemos como um marco do congresso a igreja que está lá no Espinheiro, a paróquia dedicada ao Santíssimo Coração Eucarístico de Jesus. Então, o marco do terceiro Congresso Eucarístico. Então, quem vier para aqui, para Recife, de todo o Brasil, eu acho importante, né, que vocês tenham a graça de visitar essa igreja, que tem uma história assim belíssima. E, dessa vez, em se tratando do pão em todas as mesas, nós pensamos, então, em ter como marco do Congresso a Casa do Pão. Então, vai ser um local assim especial, né? As pessoas que colaboraram com a coleta que nós fizemos para o Congresso também estão colaborando com esse gesto, esse sinal, né, da Casa do Pão, que vai ser um local de serviço, né, não somente social, né, que vai ajudar as pessoas alimentando, oferecendo possibilidade de uma assistência médica, odontológica, etc., né? Mas também outras atividades sociais, inclusive na área dos direitos humanos. Vamos procurar ter lá representantes da Comissão de Justiça e Paz, com advogados, para orientar as pessoas nos seus direitos. E também, e sobretudo, espiritualmente falando, né? Vai ser uma casa que vai ter uma capela para acolhimento das pessoas, dos pobres, de maneira especial. Já tem, inclusive, grupos aqui da Arquidiocese que está se disponibilizando, né, para ajudar nesse campo da espiritualidade, mas que vai ser um local de muita oportunidades de diálogo, de escuta fraterna. A capela será dedicada a Santa Dulce dos Pobres. Nós estamos aqui fazendo um congresso no Nordeste, então é bom que aproveitemos o máximo dessas necessidades do povo nordestino, porque a Casa do Pão vai ser voltada especialmente para as pessoas em situação de rua. O local onde ela está, na Rua do Imperador, é no coração da cidade do Recife, onde ficam muitos pobres, mas que é um local ideal. Quem teve a oportunidade de participar domingo passado da missa do relançamento do Congresso, que foi exatamente em frente à Casa do Pão, já deu para ter uma ideia
mais ou menos do que é a Rua do Imperador, né, do que representa tudo aquilo para as pessoas carentes. Por sinal, naquele domingo passado, que era o Dia Mundial dos Pobres, nós tivemos a graça de providenciar um almoço muito bem servido, com muita fraternidade e com muita organização, né, para as pessoas pobres. Estivemos lá com eles. Foi um momento muito bonito, ao meio-dia, terminando tudo com a celebração eucarística das 16 horas. Então, é importante que todos vocês, né, possam realmente se sentir convidados para vir para o Congresso em Recife. Assim, uma ocasião bonita. Estamos aí com várias organizações nos preparando para isso. O Monsenhor Albérico vai, depois, que é o secretário-geral do Congresso, falar com mais detalhes, né, sobre tudo isso. E quero, então, dar, desde já, as boas-vindas e que vamos, a partir de agora, a partir do relançamento, procurar falar mais do Congresso. Nós aceitamos aqui em Recife o Congresso Eucarístico, mas contamos com o apoio de todo o nosso regional Nordeste 2. São 21 dioceses situadas em 4 estados, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte, e todos os bispos estão junto conosco, colaborando, apoiando, nos ajudando, para que, de fato, esse Congresso Eucarístico seja um grande bem, não somente para a nossa arquidiocese, mas para todo o regional, para todo o Brasil. É um congresso nacional, de modo que todos nós devemos ter uma participação efetiva. Foi por essa razão, né, que nós convidamos Dom Orani Tempesta, o cardeal arcebispo do Rio, né, para presidir a missa do domingo passado, e isso para dar esse enfoque, né, importante de que o congresso é nacional e todo mundo tem que ter realmente uma participação, ter um espaço para que possa desfrutar, né, dessa grande graça de celebrarmos mais uma vez o Congresso Eucarístico Nacional, que já foi adiado 2 vezes, mas dessa vez, se Deus quiser, né, vai acontecer com certeza. Não é, irmã Ivonete? Vai sim. E nós já estamos nos sentindo, Dom Fernando, já em Recife, que é importante, o senhor já comentou aqui, que a cidade do Recife vai ser o altar eucarístico, né, do Brasil, de 11 a 15 de novembro de 2022. Então, vai ser uma alegria. E para que um congresso seja conhecido, a sua temática, é elaborada também uma marca, né, desse congresso. E aí, então, eu vou convidar a irmã Paula, né, Dom Fernando vai ficar aí, porque depois nós voltamos com as perguntinhas, para falar sobre a marca do congresso. Boa noite, irmã Paula, e nós já estamos com quase 200 pessoas já nos assistindo. Quero novamente reforçar que você pode compartilhar esse link com outras pessoas para que possam também gozar desse conteúdo. Então, a palavra está com você, dizer para nós como que foi, né, construir a beleza que é a marca do Congresso. Bom, novamente boa noite, irmã Ivonete, a todos que estão aqui nessa sala. Boa noite às pessoas que nos acompanham, né, de todo o Brasil. É sempre bom estar aqui, como já tinha dito antes, né, partilhando um pouco dessa experiência que é preparar, né, um Congresso Eucarístico Nacional. Como eu vou falar de arte, é difícil falar de arte só com palavras, a gente precisa visualizar algumas coisas, né, irmã Ivonete? Então, nós vamos compartilhar um pouco, eu vou compartilhar a minha tela, né, e a minha fala se seguirá a partir das imagens que nós vamos apresentar. Então, eu peço que todos, né, com um pouquinho de paciência para nós podermos preparar o material, e a irmã Ivonete vai me dizer se ela já consegue visualizar a minha tela. Já consigo, já está aí. Ótimo. Isso, já está compartilhado. Que bom, que bom. Então, vamos lá. Bom, como eu já disse, a minha missão aqui nessa noite é apresentar um pouco da identidade visual do Congresso, que foi se formando na medida que os passos foram sendo firmados no processo de preparação ao 18º Congresso Eucarístico Nacional. Para compor essa identidade, então, um primeiro caminho foi a escolha do tema e do lema, como o Dom Fernando já nos falou. Esta escolha fundamenta toda a dimensão teológico, litúrgico, pastoral e social do Congresso.
com o tema Pão em Todas as Mesas, e o lema, baseado no capítulo 2, versículos 45 a 47 de Atos dos Apóstolos, repartiam o pão com alegria e não havia necessitados entre eles, somos convidados e convidadas a acolher o caminho espiritual que o Congresso nos propõe e que chega a nós de forma visual na logomarca desenvolvida pela irmã Laíde Sonda, guia discípula do Divino Mestre, em comunhão com a equipe de criação do apostolado litúrgico. Acompanhando o desenvolvimento da logomarca, nós vamos compreender o que nos fala o tema e o lema do Congresso. Pão em todas as mesas. É o convite para centrarmos a nossa atenção para a finalidade última da Eucaristia, que o pão e o vinho partilhados na ceia do Senhor frutifiquem no pão nosso de cada dia, na mesa das casas, no cotidiano do povo. É com este sonho bem presente que o Congresso Eucarístico se propõe a revisitar o jeito de celebrar a Eucaristia, conforme os gestos de Jesus, e aprofundar o seu sentido à luz da sua e da nossa Páscoa. Pão e cálice lembram que a Eucaristia é pão que alimenta e que dá vida, e vinho que nos salva e dá coragem, oferecidos a Deus por todo o povo, que, unidos em um único corpo, celebra o mistério pascal de Cristo, conforme diz o Concílio Vaticano II em seu documento sobre a Sagrada Liturgia, e confirmamos quando rezamos a quinta oração eucarística. O círculo nos recorda a mesa que revela a igualdade fundamental entre os que creem. Participando do corpo e do sangue do Senhor, a comunidade se torna um só corpo. É a prece que fazemos quando rezamos a segunda oração eucarística. A Igreja, corpo místico de Cristo, ainda se manifesta no louvor e na ação de graças da comunidade, que de braços erguidos entoam o cântico novo e fazem memória da morte e ressurreição do Senhor, aqui também simbolizados na cruz que se forma no detalhe do pão. A composição desses elementos, associado à intensidade da cor, nos faz recordar de que Cristo é o sol da justiça, que nos guiará na claridade de sua luz em nossa preparação e vivência do Congresso Eucarístico. A água, símbolo da vida, nos recorda o nosso batismo e nos conduz à fonte da vida nova que se dá em Cristo e no seu Espírito. A ponte evoca a cidade do Recife, que cedia o Congresso, e o mundo urbano, com seus desafios e anseios de justiça e paz. Ainda nos convoca a transpormos as barreiras que nos impedem de sermos irmãos e irmãs. O conjunto dos elementos em seu movimento, que nos recorda uma espiral, nos indica que a Eucaristia move a Igreja a sair de si, das zonas de conforto, para alcançar as periferias existenciais, tão lembradas pelo Papa Francisco. Em suma, a logomarca enfatiza a Eucaristia, ação da Igreja reunida ao redor da mesa, fazendo o que Jesus fez. Paralelo ao processo de criação da logomarca, a Comissão Central, sob a coordenação de Monsenhor Albérico, iniciou o caminho de composição da oração do Congresso Eucarístico e da escolha do hino. Entre as propostas do hino que nos foram apresentadas, foi acolhida a música e letra composta pelo padre Josenildo Nunes, da Diocese de Afogados da Ingazeira, que de forma poética e musical interpretou a essência do que significa o Congresso, convidando o Brasil
para na terra dos altos coqueiros cantar um hino de festa e de alegria. Firmados os passos anteriores, nós seguimos compondo a nossa identidade com a criação do site, de peças gráficas e também a elaboração do texto base, do qual ouviremos falar súbito depois da minha fala. Seguimos iniciando o processo de criação do material litúrgico a ser utilizado no Congresso, cálices, âmbulas, ostensório e as demais peças. E para assegurar a unidade no design e da proposta artístico-litúrgica que a logomarca nos propõe, solicitamos à equipe de criação do apostolado litúrgico, na pessoa da irmã Kelly Oliveira, a concepção das peças que serão executadas pelo Luiz Carrara, artesanato sacro. À mesma equipe do apostolado litúrgico foi também solicitado a concepção e execução dos paramentos litúrgicos, que serão usados pelos bispos, padres e diáconos durante a celebração do congresso. Concluindo o caminho feito até aqui, no início deste mês, recebemos da irmã Laide, a mesma que criou a logomarca do Congresso, uma segunda logomarca. Agora é aquela que identificará a Casa do Pão, gesto concreto deste Congresso, que Dom Fernando já nos apresentou em sua fala inicial. Como em Belém, a Casa do Pão continuará contemplando o mistério da encarnação de Cristo, na medida que se abre ao irmão e à irmã, estendendo a mão, partilhando um pouco do que temos e somos, saciando a fome e a sede, contribuímos com o cuidado com a vida de quem continua na própria carne o mistério da paixão do Senhor. Por fim, a nossa identidade visual revela, em sua simplicidade e dignidade, aquilo que o Congresso pretende ser, uma celebração da vida ao redor da Eucaristia. Com os olhos fixos no Senhor, olhamos para o mundo, que geme e sofre em dores de parto. Olhamos para os nossos irmãos e irmãs que clamam por mais vida. Olhamos para a nossa igreja, que acolhe a proposta evangélica de repartir entre os irmãos e irmãs o pão da palavra, o pão da Eucaristia e o pão da padaria, como nos disse o Monsenhor Albérico no último dia 14, durante a celebração de relançamento do Congresso Eucarístico Nacional. Bom, e assim nós finalizamos essa apresentação e com o desejo de poder apresentar para toda a Igreja do Brasil, para todas as pessoas que aqui nos acompanham, essa identidade, que marca o Congresso Eucarístico Nacional a ser sediado, que será sediado aqui em Recife, no ano de 2022. Antes de passar a palavra para Dom Genival, irmã Paula, eu gostaria de perguntar se as dioceses, paróquias, comunidades que estão vendo essa live desejarem reproduzir a logomarca, essas peças do Congresso, onde elas podem buscar essas informações? Esse uso da marca, ele está livre? Tem que pedir autorização para alguém da arquidiocese? Como é que é todo esse processo mais burocrático do uso da marca? Então, irmã Ivonete, boa pergunta essa sua. No nosso site, no site do Congresso Eucarístico, na parte superior tem as abas, onde tem o menu com o caminho, com todas as informações contidas no site. Em uma das abas, nós temos a opção logomarca. Ao abrirmos a logo, então nós vamos ver a imagem da logomarca, um pequeno texto explicativo, e está lá disponível no cantinho a possibilidade de download do arquivo em PNG, ou seja, é um arquivo sem fundo.
que a gente consegue pegar a logomarca e aplicar em um outro arquivo. Claro, a logomarca está lá para ser utilizada. Nós esperamos que, por exemplo, o ano de 2022, as festas de padroeiro, as iniciativas missionárias das paróquias no Brasil inteiro possam ter o tema do Congresso Eucarístico como uma base, né? Como um caminho também espiritual na preparação das suas festas, dos seus momentos de encontro, de pastoral. Então, pode pegar, sim, a logomarca que está lá, para colocar na folhinha de canto, para colocar no programa da festa, né, para colocar nessa parte mais de identidade visual que a paróquia, que a comunidade deseja criar. Né? Claro, seguindo aquelas recomendações básicas nós não podemos alterar a logomarca, e na medida que a gente precisa crescer ou diminuir, precisamos fazer isso em proporção para não perder. Nós vimos agora a beleza que é a logomarca, a gente não pode perder esse equilíbrio, essa harmonia da peça. Né? Porém, as paróquias também poderão solicitar, junto à Secretaria do Congresso Eucarístico, né, cartazes, folder de oração, folder com o hino, né, essas pequenas peças gráficas que a gente pode sim disponibilizar, né, na medida que nós vamos conseguindo também produzir e enviar para as comunidades. Né? Um outro subsídio que eu apresentei e mostrei é a Hora Santa, que é um subsídio para as comunidades poder realizar os seus momentos de adoração eucarística, né, durante esse ano, que também está nesse formato folheto, né, folhetinho litúrgico. Então, nós temos alguns exemplares ainda, já estamos providenciando, né, a execução de uma quantidade maior, para que a gente tenha também disponível esse material para enviar àqueles que nos solicitarem. E, é claro, também na medida que a gente vai fazendo o caminho, muitas dessas peças estarão disponíveis no site para download, né, para que as comunidades possam, né, muito mais do que enviar daqui para lá, também há a possibilidade de fazer uma impressão local, né, para que possa ser utilizada na comunidade. Ótimo. E o site, né, do Congresso é www.seng, Congresso Eucarístico Nacional, primeiraletra.com, 2020.com.br. Ou se não, só colocar Congresso Eucarístico, Congresso Eucarístico Nacional, que vai aparecer aí na tela, você pode clicar. E é importante mesmo isso que você falava, irmã Paula, que as pessoas podem ir lá, fazer o download das peças e reproduzir, né? Porque aí vai poder chegar o conteúdo da oração, o conteúdo da música, também para muitas pessoas. Tá joia? Muito obrigada por hora, né? Espero aí na sala, que depois voltaremos a um bate-papo. Agora, gostaria de falar com o Dom Genival, para nos apresentar a beleza do Dom Genival. Deixa eu colocar nós todos mais perto, para eu mostrar o texto base, né, que foi produzido pela comissão teológica que teve a coordenação do senhor. Então, apresenta esse texto e que possa nos empolgar para a leitura dele, para o estudo em nossas comunidades. Eu gostaria, antes de tudo, de fazer umas contextualizações. Uma delas em relação à realização do próprio Congresso Eucarístico Nacional. A prática é que um Congresso Eucarístico seja realizado de 4 em 4 anos. Assim, deveria ter sido escolhida a arquidiocese, em 2016. Por circunstâncias ali na Assembleia Geral, não foi possível, de modo que a escolha de Recife só aconteceu em 2017. Portanto, nós teríamos somente 3 anos para realizar essa preparação com todas as significações, implicações, envolvimentos de pessoas, estruturas, etc. Mas assim assumiu Dom Fernando na Assembleia Geral, tendo ouvido, por uma delicadeza, por uma expressão também de fraternidade, ouvido os bispos das 21 dioceses, como ele já se referiu inicialmente. Mas eu gostaria de explicitar como isso aconteceu. Os bispos receberam, todos os bispos do regional receberam a minuta do texto base
que estava, portanto, ainda em fase de receber contribuições. E, realmente, eles o fizeram. Me permito aqui fazer uma referência dolorosa, por sinal, durante esse período de preparação para o Congresso Eucarístico, faleceram 3 bispos do nosso regional: Dom Henrique Soares, Dom Aldo Pagotto, os 2 vítimas da pandemia, e Dom Valério Breda, vítima de um derrame cerebral. Dentre os bispos que enviaram contribuições, eu me permito fazer alusão somente a esses 2 que faleceram vítimas da pandemia. Dom Henrique me disse: o texto é este, levando em consideração a natureza, o objeto exatamente da abordagem. Fez-me apenas uma referência a uma citação bíblica que estava assim numa linguagem mais livre, digamos, né? Sugerindo que tomasse a citação como estava, essa delicadeza que também ele teve. E Dom Valério, que, tendo lido o livro, a minuta do texto, disse-me que ia confiar a um padre da diocese a leitura, assim, em vista também de contribuições. E assim aconteceu. Também os bispos participaram, levando às suas respectivas dioceses aquilo que nós íamos vivenciando como comissão central, como procedimentos, digamos, de natureza administrativa, pastoral, etc. Outra forma de participação é que cada província eclesiástica do Regional Nordeste 2, Maceió, Recife, Paraíba, João Pessoa e Natal, cada província indicou um sacerdote para integrar a comissão central do Congresso Eucarístico. Também houve a indicação por cada província de um sacerdote para contribuir na elaboração do texto, do roteiro pastoral, um subsídio pastoral, a que eu me reportarei um pouquinho adiante. Enfim, houve essas formas de participação dos nossos bispos. Mas eu gostaria também de recordar uma outra circunstância. Quando Dom Fernando, em 2017, apresentou a Arquidiocese como sede do Congresso Eucarístico, e logo em seguida falou, obviamente, queríamos produzir um texto base. Logo ali, um bispo me procurou, juntamente com Dom Fernando, e disse: eu me disponho a contribuir com a redação do texto base do Congresso Eucarístico. Eu digo para vocês que isso me ajudou a abrir uma janela na compreensão do caráter nacional do Congresso Eucarístico. Poderíamos encomendar o texto a uma pessoa da própria arquidiocese, do próprio regional, mas isso me abriu uma janela, repito. E assim, a comissão teológica já passou a trabalhar precisamente dentro dessa participação de outras pessoas. E quero dizer a vocês que houve participação de muitas pessoas, do estado de Pernambuco e de outros estados. Obviamente, nós já havíamos elaborado aí um roteiro, temário, os possíveis capítulos, mas tudo isso com matéria-prima. E, de fato, isso foi acontecendo. Claro que dávamos sempre como referência o tema e o lema do Congresso, já agora há pouco explicitados. Assim, ao cuidar da redação do texto base deste roteiro e também do simpósio teológico, nós consideramos esse caráter, digamos,
nacional. Portanto, em todas essas linguagens, haverá realmente essa participação de pessoas de outras, digamos, geografias do Brasil. E também contamos com pessoas de Recife ali para nos ajudar nessa fase inicial do levantamento do material de que necessitávamos, de forma que tudo para nós se converteu assim, em matéria-prima para a comissão teológica composta por mim, por Dom Paulo Jackson e pelo diácono Sérgio Vasconcelos. Claro que quem contribuiu sabia que nós depois daríamos assim ao texto a sua contribuição, uma feição, digamos, correspondente à natureza do texto dessa ordem, feito por muitas mãos, por muitas cabeças, por muitos corações. Claro que procuramos aí uma certa, como não dizer, um certo fator tempo aí nos consumiu, tanto quanto a tarefa de imprimir, digamos, unidade de linguagem, uniformidade metodológica e coisas deste gênero, em relação a elementos formais da redação de um texto dessa ordem. A comissão também... Então, eu não vou explicitar o texto como tal, porque, como digo em seguida, vocês todos vão ter a oportunidade de conhecê-lo através de live. As datas eu colocarei em seguida. Mas é para dizer que a nossa comissão também teve um outro encargo, também com sua extensão, o simpósio teológico, o levantamento de nomes, pessoas para realizarem conferências, coordenarem oficinas, catequeses. Primeiramente foi o levantamento desses nomes, aí em torno de 18 atividades. Claro que nós submetimos esses nomes ao arcebispo, a Dom Fernando, e, com o seu de acordo, nós fazíamos o convite formal a essas pessoas. Em síntese, ao proceder dessa forma, a comissão realmente quis dar ao texto base também a participação do simpósio, esse caráter nacional. A Eucaristia, vamos encontrar isso no texto, fonte e ápice da vida e da missão da Igreja, mereceu a atenção dos redatores do texto base, conforme a abordagem histórica, bíblica, teológica, litúrgica, patrística, mariana e missionária, que nós vamos encontrar dos 7 capítulos do texto base. A Eucaristia, assim compreendida, será melhor vivida, celebrada e testemunhada. O texto base, obviamente, não é um tratado para estudo de especialistas, por isso ele estará ao alcance, a leitura do texto estará realmente ao alcance de todas as pessoas. E eu gostaria também de fazer outra referência, que o trabalho a ser feito as pessoas que vão fazer as oficinas, as catequeses, as próprias conferências, elas vão estar exatamente também tendo como conteúdo o texto base. Obviamente, digo também o título que vão dar ao seu trabalho, claro que está a liberdade de quem vai fazer a apresentação, mas isso será preservada. Repito, o texto base será, digamos assim, debulhado numa cartilhinha que vai ser editada ou também disponibilizada para download. Ele vai ser já apresentado com aquela natureza de conferência, oficina e catequese. Então, haverá oportunidades outras para o conhecimento
dessa produção da Comissão Teológica. E digo que as lives sucessivas, aqui a irmã Ivonete já se referiu, serão nos dias 23 de fevereiro, 18 de maio, 24 de agosto, 19 de outubro de 2022. Repito, retomando conteúdos do texto base. E haverá, após o Congresso, uma outra no dia 23 de novembro. E, portanto, já fazendo um olhar avaliativo sobre o Congresso, seus frutos e suas provocações para a Igreja. Nós já queremos agradecer, em nome da Arquidiocese, essa contribuição das irmãs paulinas, os irmãos e padres paulinos, expertos na comunicação, além da generosidade do coração por esse trabalho. Na introdução do texto base, há uma referência ao terceiro Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Recife em 1939, ao começar a Segunda Guerra Mundial. Os anais do Congresso registraram lá a guerra, aqui a paz. Lá o cheiro da pólvora e dos gases asfixiantes. Aqui o odor das preces e o perfume do incenso. Lá o troar da artilharia. Aqui o brando ciciar dos lábios em súplica. Lá rufa o tambor. Aqui rufam asas de anjos e querubins. Lá o ódio. Aqui o amor. Lá as balas. Aqui as flores. Lá a morte. Aqui a vida. Lá o demônio a espalhar e a derramar sangue. Aqui Jesus Cristo que reina e recebe os vossos louvores. Que texto dos Anais do Congresso de 39. Nessa linha, o Papa Francisco faz alusão a confrontos mundiais. Palavras do Papa Francisco. Estamos vivendo uma terceira guerra mundial, mas como em fragmentos. Palavras do Papa. Já publicado o texto base, surgiu outra guerra altamente mortífera, a pandemia da Covid-19, que já provocou mais de 5.130.000 mortes no mundo e mais de 612.000 mortes no Brasil. Estamos passando por um tempo de sofrimento coletivo, com consequências dolorosas sobre todos os aspectos na vida das pessoas, das famílias e da população. Com certeza, os anais do 18º Congresso Eucarístico Nacional farão referência, revelarão a face dessa tragédia vivida contemporaneamente pela humanidade. Nessa travessia, a humanidade continua passando por mares nunca dantes navegados, como escreveu Camões no seu poema Os Lusíadas. Mesmo diante das sequelas individuais e coletivas da Covid, o texto base nos convida a experimentar a alegria da festa cristã, graças às forças que nos dá a Eucaristia. Texto do base. O nosso 18º Congresso Eucarístico Nacional deve ser uma grande festa, que não nos aliena da realidade, mas, pelo contrário, alimenta a nossa fé para enfrentarmos as dificuldades da vida cotidiana, com a esperança que não decepciona, por amor, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Então, o que dizer? Tome um texto. Adquira o texto nas Paulinas, na Paulus, em outras livrarias, que é a forma de nós nos prepararmos. Também com a mente, com a razão, com a inteligência, com a oração, a fim que haja esse proveito espiritual ao celebrarmos o Congresso Eucarístico Nacional. Para terminar, na conclusão do texto base está explicitada uma referência aos hinos do terceiro e do 18º Congresso Eucarístico Nacional.
Assim está no texto base. No Congresso de 1939, o povo cantou, e o Recife se fez, lado a lado, catedral onde reza o Brasil. Em 2020, na terra dos altos coqueiros, nós cantaremos e seremos igreja em saída pelo amor aos irmãos da Eucaristia. Assim, em razão do imperioso dever de adiamento do Congresso Eucarístico em 2020, 2019 e 2020, 2021, teremos a alegria de celebrá-lo e vivê-lo em 2022, com a graça de Deus e a proteção de Maria, mulher eucarística na totalidade de sua vida, como escreveu o Papa João Paulo II. Obrigado. Muito obrigado, Dom Genival. Eu acredito, né, que para você que está aí nos acompanhando, que você pode adquirir essa beleza, né? Eu já fiz uma live com um dos editores da Paulus, e ele falava exatamente, é um texto que vai nos ajudar a eucaristizar a nossa vida. Né? Desde o primeiro capítulo até o final, esse capítulo de Nossa Senhora, né, Dom Genival, está fantástico aqui, comparando, né, a Eucaristia, que lá no Magnífica já estava o sacrário vivo, né, e Maria, no sim de Maria, o sacrário vivo da Eucaristia, que é onde se forma o corpo humano de Jesus, né, o seio de Maria. Então, obrigada pela apresentação e com certeza nós vamos divulgar as nossas outras lives, onde vai ser abordado mais sistematicamente cada um dos temas, capítulo por capítulo. E o próximo, né, você já pode agendar aí, que é dia 23 de fevereiro, que vai ser o Dom Paulo Jackson, bispo de Garanhuns, que faz parte da Comissão Teológica do Congresso. Não é, Dom Genival? Isso. Então, agora nós vamos ver se a gente consegue aqui falar com o Monsenhor Albérico, que vai nos dar assim, uma panorâmica de como vai ser o Congresso. Então, Monsenhor Albérico, está me ouvindo? Tudo ok? Eu estou ouvindo, não sei se vocês me... Escutando. Estamos escutando, pode falar. Ouvem? Oi, escutamos, sim. Pode falar. Consigo. Entendi. Tá bem. Então, em poucas palavras, eu queria relembrar que nós estamos já em plena preparação. Com o relançamento do domingo passado, nós estamos nos preparando. E seria tão bom que essa live nos ajudasse a que o Brasil inteiro possa se preparar. Dom Fernando já falou e podíamos repetir, o Congresso é... Bom, nós aí tivemos uma falha, eu acho que caiu a ligação aí, eu não posso dizer caiu, viu, Dom Fernando? Porque outro dia eu falei que a assessora tinha caído, um falou assim, espero que não tenha machucado. O Dom Fernando, falando na questão do Congresso, de tudo isso que já foi preparado, né, de forma assim muito por todas as equipes. Quantas comissões fazem parte para preparar esse Congresso? E nós vamos ter o Recife sendo essa mesa da Eucaristia, mas para preparar essa mesa tem muitas mãos, não é? Olha, irmã, eu não saberia dizer exatamente quantas, mas tem comissão para tudo, hospedagem, comissão para liturgia, para organização do simpósio, comissão também para a parte da feira, que a senhora, inclusive, faz parte aí. Né? São 13 comissões. Aí, ó. São 13 comissões, pronto. Chegou o Albérico aí. É Albérico, isso mesmo. Deixa eu colocar aqui. Agora sim. 13 comissões. Que eu não estou conseguindo entrar aí. São 13 comissões. Então, cada presidente de cada comissão, sobre a presidência de Dom Fernando, a comissão central. Né? Então, desde 2017, como nos relembrou Dom Genival, nós estamos nos preparando.
e, sem dúvida, a própria providência nos deu mais tempo para que a gente possa realmente fazer um congresso que chame o Brasil inteiro. E, como eu dizia, eu sempre repito, com ousadia para a Arquidiocese de Olinda e Recife, convidar o Brasil inteiro. Por isso, muito trabalho, por isso, muita preparação, também, sem dúvida, muitas consequências, muitos frutos iremos tirar deste congresso para a nossa vida. Interesso remuneração, porque o É assim, viu, Dom Fernando? Quando se faz ao vivo, sempre corremos esse risco, né? Mas pois aí isso acontece. Então, são 13 comissões, né? Que eu isso. falando sobre sua coordenação. É isso. Mas essas comissões se reúnem com muita frequência. Nós temos também na Comissão Central a participação de representantes das províncias eclesiásticas, com 4 províncias eclesiásticas, e de cada província tem um sacerdote, né, que faz parte da Comissão Central. Nós fazemos reuniões presenciais, e durante o tempo da pandemia foram muitas reuniões online, mas que em momento algum nós paramos. Está tudo sendo feito realmente com muito carinho, com muita dedicação, é um trabalho realmente grande, tudo visando o bem do Brasil, de todos os católicos que virão a Recife, e também os que não poderão vir, mas acompanharão tudo através das redes sociais. Uma das equipes está cuidando muito dessa questão da informática, para poder ser um congresso que chegue a todos os recantos, com todos os recursos possíveis. De modo que, já nessa incerteza da pandemia, nós estamos investindo bastante nessa questão da informática, para que, de fato, qualquer necessidade seja suprida, né, pela informação online. Olha, Dom Fernando, eu quero aqui nomear, né, as pessoas, pelo menos os estados, né, que eu já vi passar aqui, nós estamos, bem dizer, cobrindo norte a sul, né? Eu acho que é importante que as pessoas que estão assistindo possam compartilhar essa live, que ela vai convocando as comunidades, a Igreja no Brasil, a celebrar o 18º Congresso Eucarístico Nacional. O senhor falou que participou de vários congressos eucarísticos. Qual que é o sentimento que fica depois de participar dessa manifestação pública da fé da Igreja Católica na presença real de Cristo no meio de nós, através do pão e vinho, do pão eucarístico? Olha, irmão, é um sentimento muito animador, sabe? A gente vê a Igreja assim ampliada, sabe? As diversas forças da Igreja, a participação intensa de padres, bispos, religiosos, o povo de Deus todo ali presente nos vários segmentos, movimentos, associações, tudo com muita alegria, sabe? É um momento de revigoramento, não somente espiritual, mas também pastoral. Eu acho que essa presença do povo de Deus, né, nos simpósios, por exemplo, né, enriquecendo-se espiritualmente, é tudo muito belo. De modo que as celebrações maiores são uma festa, né? A gente está aqui, por exemplo, primando bastante para que o coro que vai cantar seja um coro bastante expressivo, em torno de 500 vozes, pelo menos, sabe? E já estamos começando a ensaiar com vários corais aí, para fazer um grande coro, né? Tudo é feito com muito carinho, e isso vai marcar muito a nossa vida. A cidade fica bela, fica muito movimentada, com tanta gente chegando, de modo que o clima muda tudo, não é? E eu acho que isso vai ser um benefício espiritual muito grande. Sentir-se, nós fazemos parte de uma igreja alegre, uma igreja vibrante, uma igreja comprometida, né, com os irmãos, de modo que essa é a realidade que nós experimentamos no Congresso. Onde se passa, só se vê alegria, a juventude muito presente, acolhendo, orientando. Realmente é uma festa. Eu tive essa experiência em cada congresso que
tive a ocasião de participar, e aqui não vai ser diferente, não, vai ser a mesma coisa, se Deus quiser. Isso, a terra dos altos coqueiros, né? Pois é. Na terra do Salvador do mundo, né? No deserto. Olha, é fantástico, gente. Vocês têm que ler esse texto, pegar a oração. Eu digo assim, que a partir da oração do congresso, a gente já entra, né, nessa dinâmica e também do canto. Dom Genivaldo, nós vamos também, nesse ano, né, já estamos vivendo o ano do sínodo da comunhão, onde o Papa está convidando, né, a igreja a pensar nessa dimensão, né, da participação de todos na igreja. Como o senhor faz essa relação entre o sínodo, né, que está caminhando, que vai ter sua conclusão em 2023, e o tema do congresso, esse momento que a igreja vive aqui no Brasil, na Arquidiocese de Olinda e Recife? Olha, eu diria assim, é muito visível se nós olhamos a prática pastoral, se nós consideramos a ação evangelizadora entre nós, sempre primamos, sempre buscamos essa comunhão, essa unidade, essa participação. Eu diria assim, só o modo, o processo como nós estamos preparando o Congresso Eucarístico Nacional já nos dá precisamente, digamos, esse tom da sinodalidade, né? Ali nós não percebemos individualidade, ali nós não encontramos prioridade de comissão A sobre comissão D. Então, enfim, é esse olhar, digamos assim, eclesial, e com certeza essa missão, que é um dos capítulos da Eucaristia e Missão do texto base, vai exatamente nos dando esse horizonte, algumas referências, assim, bonitas pela simplicidade, por exemplo, dos discípulos de Emaús, né? Naquele mundo, digamos assim, dos vazios, na experiência deles, julgando que realmente a morte era o capítulo final, estavam eles ali com o ressuscitado, conversando, caminhando com eles. É isso que eu quero dizer. A sinodalidade vem sendo vivenciada. Óbvio, claro que com o tom já católico, no sentido da universalidade, já é exatamente uma das linguagens assim, muito expressivas, como a sensibilidade pastoral do Papa Francisco exatamente faz com que o chão, a base, esteja participando, e vai chegar um dia aquela sala no Vaticano, onde estarão as pessoas que vão realmente nos representando, não por uma formalidade, mas por um processo de participação. Eu diria, então, a maneira como estamos também conduzindo essa preparação, digamos, no capítulo final, como preparação, essas lives, por exemplo, o conhecimento, por exemplo, da minha forma de participar, o secretariado aí vai naturalmente atualizando sempre o povo para saber como chegar, como participar. Um exemplo das conferências, das catequeses, das oficinas, tudo isso é maneira de a gente criar esses vínculos, digamos, de comunhão, de sinodalidade. Uhum. Nós, pelo visto, a gente perdeu mesmo aí o contato com o Monsenhor, né, Albérico, que é que coordena, né, a equipe executivamente aqui. Mas eu gostaria de perguntar para a irmã Paula se poderia dar também assim, um elenco das atividades, porque além de toda a parte do conteúdo de congresso, nós vamos ter também catequese, celebrações, e vamos também. E aí eu já puxo a brasa para a minha sardinha, viu, Dom Fernando? Nós vamos ter a Feira Católica,
que, de fato, é a expressão da comunicação da igreja, como a igreja também manifesta através da literatura, da música, também dos paramentos litúrgicos, dos objetos litúrgicos, a sua fé, e ajuda as pessoas a celebrarem a sua fé. Então, irmã Paula, além da feira católica, e que as pessoas que estão ouvindo e se gostariam de participar da feira como expositor, pode entrar em contato. No site nós vamos ter os endereços onde as pessoas podem nos procurar. Irmã Paula, como é que vai ser esse desenrolar aí no dia 11 até 15 de novembro? Muito bom, irmã Ivonete. A nossa programação está intensa, colorida, com atividades muito significativas para a boa celebração deste grande evento. Nós começamos ali, nós já falamos da data, né, mas só para lembrar, o congresso acontecerá de 11 a 15 de novembro de 2022, então inicia numa sexta-feira, concluindo na terça, um feriado, né, um feriado prolongado que nós temos aí. E dentro desses dias que compõem aí a grande celebração do Congresso, nós temos, como a senhora mesmo já acabou de falar, né, essa feira, né, esse grande espaço de feira, onde as pessoas poderão, além de adquirir objetos litúrgicos, artesanais, né, livros, nós vamos também poder apreciar lançamentos, momentos culturais que vão acontecer ali no pátio, né, nos espaços da feira. Algo muito importante, Dom Genival já falou, é o próprio simpósio teológico, que ele está organizado a partir de 3 grandes conferências, então, sábado, domingo e segunda, ou seja, 12, 13 e 14 de novembro, nós iniciamos o dia com uma conferência. Né? Essa conferência ela se desmembra ao longo da manhã em 3 oficinas, que as pessoas inscritas poderão escolher, né, o tema, a partir dos temas propostos, mas à tarde nós temos as catequeses públicas, né, momentos de encontro, de partilha, de aprofundamento da fé, né, a partir destes espaços de catequese. Nós teremos sempre 2 catequeses na parte da tarde. Então, de manhã, conferência e oficinas, na parte da tarde, 2 catequeses. Todas a feira, o simpósio, as catequeses, né, irão acontecer no Centro de Convenções de Olinda, um espaço amplo para quem conhece aqui, já, né, com uma infraestrutura muito boa para acolher a todos aqueles que vêm participar, né, do evento. Isso eu estou focando naquelas coisas que são sequenciais, feira, simpósio. Mas nós teremos ali logo no dia 11, né, esse grande dia de abertura, os bispos presentes aqui em Olinda e Recife, eles irão se encontrar na Catedral da Sé, na Catedral de Olinda, né, vão se colocar junto ali ao túmulo de Dom Helder e juntos, rezando a hora média, né, eles vão começar esse caminho de oração, de espiritualidade que o Congresso propõe. Né? Para logo mais, ali às 19 horas, nós abrirmos com uma grande celebração eucarística, que será realizada também na área externa do Centro de Convenções. Toda a parte de infraestrutura está sendo muito bem pensada para acolher a todos aqueles que virão, e também atendendo às normas de segurança, né? A gente espera em Deus que até lá, com o avanço da vacinação, sejamos com a pandemia já bastante controlada, mas a gente precisa ainda prever alguns cuidados, né, que são necessários. Outro momento muito importante será na segunda-feira, no dia 14, onde nós convidamos toda a juventude para celebrar a grande vigília da juventude, que vai acontecer a partir das 20 horas, também no Centro de Convenções. Então, convidamos, né, todos os grupos de jovens, todas as comunidades, novas comunidades,
toda a juventude, não só aqui de Recife e Olinda, né, e não só da região metropolitana, mas de todo o Brasil, né, para celebrar conosco esse momento de fé, de alegria, né, para bendizer a Deus pelo dom, né, o dom da Eucaristia que se faz presente no meio de nós e nos sustenta na caminhada e na missão. O encerramento do Congresso Eucarístico, no dia 15 de novembro, então nós teremos, se Deus assim nos permitir, durante a manhã, ou melhor, ao meio-dia, ali na Rua do Imperador, naquele mesmo lugar onde nós relançamos o Congresso no último dia 14, nós vamos oferecer um belíssimo almoço entre os bispos e as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e que estão ali na Rua do Imperador. Então, esse momento também de convivência, de partilha ali na rua, junto à Casa do Pão, então, a inauguração oficial da Casa do Pão. E a partir das 16 horas, no Marco Zero, então nós vamos nos encontrar neste lugar que é ícone aqui da nossa região, né, o Marco Zero de Recife, para celebrar a Eucaristia essa grande ação de graças, né, pela celebração vivida e experienciada ao longo desses 4 ou 5 dias. Terminando a celebração, nós teremos aí a procissão com o Santíssimo Sacramento, sai pelas ruas de Recife, até a Basílica do Carmo, onde nós nos encontraremos para concluir este grande momento de espiritualidade, de fé e de celebração da vida. E ainda só para fechar essa parte da programação, né, muitos bispos eles estarão hospedados nas paróquias que compõem a Arquidiocese de Olinda e Recife. Então, nessas paróquias, esses bispos celebrarão no domingo a primeira Eucaristia das crianças, jovens, né, que estão se preparando para receber o sacramento da Eucaristia. Então, os bispos terão a oportunidade, né, de celebrar nessas paróquias que são hospedados a Eucaristia, né, e depois também ele poderá, ali combinando, claro, com a comunidade paroquial, ele também oferecerá uma catequese ali para aquelas pessoas daquela paróquia onde eles estão hospedados. Então, a gente tem aí essa programação que é intensa. Isso são só algumas coisas, viu? Nós temos aí shows, apresentações, lançamentos, momentos culturais. Vamos usar os espaços públicos, né, aqui da nossa cidade, o Teatro Santa Isabel, o Teatro Dona Lindu e tantos outros espaços, né, que essa cidade tão bela nos oferece para bem celebrarmos esse dia. Obrigada, irmã Paula. Olha, não, Fernando, de fato vai ser uma festa, né, da Eucaristia. Estava vendo aqui toda essa programação e também aquilo que a própria cidade oferece, né? Isso é bonito, porque além de estar lá no centro de convenções, acontecendo a feira, o simpósio, todas as celebrações, nós vamos ter os espaços culturais, né? E Recife, de fato, é uma cidade histórica aí desde os tempos, né, da colonização, e eu digo assim, porque morei ali, agora estou aqui em São Paulo, que é uma oportunidade única de a gente conhecer aqueles lugares que aqui no Sul a gente só estuda nos livros de história, e lá você vai em loco, né? Vai, por exemplo, ir na catedral e tocar ali no túmulo de Dom Helder, é uma graça, é uma imensa bênção para a nossa vida, a gente poder tocar, né, no túmulo desse nosso, ainda não é, mas é santo, né? E além do mais, né, Paula, vai ter a exposição das pastorais sociais e também dos servos, né, de Deus aí durante o congresso, as pessoas vão poder conhecer todas aquelas pessoas com fama de santidade aqui do Nordeste, não é? Aí do Nordeste, né, Dom Fernando? Pois é, irmã Paula. Me desculpe, irmã Ivonete. Também uma coisa importante, né, vai ser, nós vamos oferecer também a possibilidade de celebrações nos vários ritos, né? Isso vai ser feito nas igrejas de Recife, essas igrejas mais belas. Estamos aí nos esforçando para, algumas igrejas estão em restauração ainda,
Estamos correndo para até o Congresso ficar tudo pronto, todas as igrejas bonitas aí abertas, as pessoas visitarem, conhecerem. Não é? Também haverá uma presença importantíssima do Papa ou do legado pontifício, né? Porque o Papa é o primeiro convidado, certamente ele não virá, porque são congressos eucarísticos que acontecem no mundo todo, não é? E é muita demanda para um Papa só, não é? Mas, se ele não podendo vir, ele mandará um legado pontifício, será esse legado pontifício, que é um cardeal, normalmente que ele nomeia, que vai presidir as principais celebrações. E essa carta vamos mandar agora, no mês de janeiro. Né, já mandamos uma primeira quando seria para o 2020, o Congresso, mas depois mandamos dizer que não foi mais, foi adiado por conta da pandemia. Agora vamos mandar uma segunda carta confirmando que será em 2022 e convidando o Papa ou alguém por ele, que ele possa representar por essa pessoa, não é? De modo que tudo realmente é festa, é alegria, vai ser uma ocasião de muitas bênçãos para todos nós, né? E o nosso desejo é que esse congresso contribua para que as pessoas tenham cada vez mais um amor grande, né, pela Eucaristia, né, e que possamos, então, ver na Eucaristia, né, o nosso alimento espiritual indispensável, né, para as nossas vidas. Uhum. Olha, nós já estamos aqui falando há 1h22, né? Já passou rápido. Já passou. Mas é apenas um aperitivo para a gente poder abraçar, né, como igreja no Brasil, esse momento histórico, esse momento de fraternidade que está sendo preparado, né, na Arquidiocese de Olinda e Recife, com a ajuda de todas as dioceses e a Arquidiocese do Regional Nordeste 2 da CNBB. Eu acho que esse é um grande legado da comunhão e da Eucaristia, é a presença de todas as 21 dioceses do regional. E então eu quero assim dar para vocês uma palavrinha rápida para despedida e convidando, né, para que as pessoas possam ir se preparando já com passagens para o Recife, não é? Pois é, não. Eu quero dizer ao Brasil que nós estamos realmente ansiosos por esse momento. Alguém falou aí nas mensagens que está contando os dias para o Congresso. Também nós estamos assim, nessa expectativa grande para acolher a todos os brasileiros e brasileiras, e também gente de fora que virá, de outros países também, que virão para cá. E vamos recebê-los como irmãos verdadeiros que estão chegando para somar conosco. Estamos com muito carinho preparando as hospedagens, orientando tudo. Tudo será feito com muita graça, com muita unção. Então, sintam-se seguros em estar aqui em Recife conosco. Façam sua inscrição desde já no site, que está completamente disponível. E vamos, com a graça de Deus, fazer um belo congresso, contando com todos vocês, e que a graça de Deus esteja sempre a nos iluminar, para que realmente tudo aconteça de acordo com a vontade de Deus. Então, muito obrigado por nos escutar, né, por esse espaço. Continue vendo as lives que virão em seguida, né, que vão se informando mais sobre o Congresso Eucarístico. E agradeço particularmente à irmã Ivonete, a Paulinas e Paulo, né, pela disponibilidade, ao lado litúrgico também, como tem nos ajudado. São irmãs e irmãos que, de fato, vestem a camisa da missão e estão sempre disponíveis, né, para ajudar a igreja. Então, a vocês, a nossa gratidão, nosso reconhecimento, e a todos também que nos ouviram, que nos acompanharam nessa live de hoje. Muito obrigado pela atenção e até o Congresso Eucarístico, se Deus quiser. Joia, obrigada, Dom Fernando. Dom Genival? Olha, eu gostaria de dizer que foi um prazer participar das atividades aqui desta noite, e entendo que a circunstância, a situação concreta experimentada na carne pela população, decorrência da pandemia, nós recordem algumas
reuniões da comissão do Congresso Eucarístico, lembrávamos assim a importância de nós também investirmos, trabalharmos para que a participação à distância aconteça assim de uma forma de fato real, que as pessoas. Então isso, a pastoral da comunicação nas paróquias, nas comunidades, como eu admiro aquele trabalho feito por aqueles garotos, garotas, pessoas até mais vividas, cuidando ali daquele celular na horizontal e companhia. Então, isso é um testemunho de quem ama a igreja, pois essa causa do Congresso só chega a você por causa do coração e a fé da Eucaristia. Então, eu estimulo que os nossos párocos, nossas comunidades religiosas, nossas lideranças leigas, façam do Congresso algo que está no seu coração. E todo dia, se não reza, a reza ainda do Congresso não chegou às suas mãos, mas tem aquela oração dos lábios, né? Da mente, do coração. Que o Congresso Eucarístico seja essa causa que nos alimente, nos sustente e também anime a fé, a minha, a sua, a nossa. Boa noite. Amém. Irmã Paula? Bom, agradecer a possibilidade de estarmos aqui, de apresentarmos o Congresso Eucarístico Nacional, a nível nacional, né, a partir dessa live. Obrigada, irmã Ivonete, às Paulinas, a Paulos. Obrigada pela parceria aqui, Dom Genival, Dom Fernando, também Monsenhor Albérico, que deve estar lá já numa ansiedade por não estar conseguindo estar aqui com a gente, né? Mas gratidão a ele também por todo o trabalho desenvolvido nesse tempo de preparação. E dizer que nós estamos aqui preparando o Congresso Eucarístico, preparando a cidade, preparando os nossos corações, né, para acolher a todos e a todas, para celebrarmos juntos, né, essa grande festa em torno do altar do Senhor, em torno da Eucaristia. Então, desde já, bem-vindos e bem-vindas à nossa arquidiocese, né? Bem-vindos e bem-vindas ao 18º Congresso Eucarístico Nacional. Eu que quero agradecer a presença de Dom Fernando, Dom Genival, você, irmã Paula, e também a do Monsenhor Albérico aí, que infelizmente, como diz o termo aqui, caiu a ligação e a gente não conseguiu retornar. Mas assim, eu quero agradecer porque vocês se dispuseram a falar desse momento que tem que contagiar a igreja, né? Eu sinto muito isso. Quero agradecer também, de modo particular, a editora Paulos, que conosco, com a Paulinas, está fazendo essa parceria. Então, vocês podem ter certeza que nós estamos aí com 62 pontos, né, de difusão do tema do Congresso, através do texto base. As pessoas podem adquirir nas livrarias paulinas e também nas livrarias virtuais das duas editoras. Mas, acima de tudo, na animação do tema do Congresso. Daí que a gente possa fazer. Olha aqui, ó, só para a gente colocar... O Lucas da Silva diz, olha, eu vou hospedar 2 pessoas na casa dela, de Fortaleza, na minha casa. Já está tudo acertado, com muita alegria. Então, você que está assistindo, quer ir para o Recife, entre lá no site, né, do Congresso, www.100, que é Congresso Eucarístico Nacional, as primeiras letras, 2020.com.br, e você pode se inscrever, quem sabe você ganha hospedagem. Não é, Dom Fernando? E aí nós vamos fazer a festa. Com certeza. Na Arquidiocese, nas ruas de Recife e Olinda. Até a próxima, viu? Tchau para vocês. Obrigada.